Lucas e PPM, que se estreia neste programa para comentar a atualidade política da semana. Bem-vindo, Daniel. Começamos pelo Daniel Lucas, que foi eleito deputado municipal pela coligação pela Guarda Nós Cidadãos PPM. E justamente, Daniel, o que é que vai fazer a coligação pela Guarda Nós Cidadãos PPM com esta maioria absoluta? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Rádio Altitude, naturalmente, pelo convite. Cumprimentar as pessoas que estão a ouvir também. E claro que é um gosto e um prazer estar aqui com estes amigos, colegas, tanto o Ricardo como o Gonçalo. Portanto, que já estão aqui também há mais tempo, já são tubarões, portanto, aqui destes debates, portanto, e é um gosto também aprender com eles, naturalmente. Relativamente à pergunta que me faz, permita-me, Luís, dizer que realmente também esta vitória do Sérgio Costa foi uma vitória estrondosa, né? Portanto, eu acompanhei muito perto, portanto, estes 2 meses, nomeadamente estes 10 dias, mesmo oficiais de campanha, e foi uma campanha de muito trabalho. Portanto, o Sérgio Costa e a equipa que arranjou são incansáveis. Portanto, fomos a todos os cantos, fomos às freguesias, aos bairros. Foi incrível o contacto com as pessoas. Claro que quem está no poder ouviu naturalmente algumas coisas que não estavam tão bem, portanto, e foi muito interessante também ver essa disponibilidade tanto do candidato, o Sérgio Costa, agora presidente e próximo presidente também, mas também do candidato António Saraiva, que tudo era anotado para melhorar, portanto, a qualidade de vida dos guardenses, não é, do concelho, e foi um percurso muito, muito interessante. É uma liderança, portanto, muito boa, ao contrário do que se diz, portanto, que era autoritária. Não. Portanto, todos tiveram a possibilidade de participar de uma forma ativa para a construção do programa, com ideias, com debates, portanto, nomeadamente até posso dizer que os jovens, portanto, foi esta coligação foi a única com os jovens que foram fantásticos e que organizaram no TMG vários debates temáticos, portanto, para debater a melhoria da qualidade de vida dos guardenses, portanto, coisa que os outros partidos realmente não fizeram e podia ter feito. Foi pena. Mas, bom, passando agora para a questão, eu acho que a medida é clara. Portanto, o Sérgio Costa já tinha dito, e foi sempre honesto, tanto nos debates que fez, como nos seus discursos dos comícios, a primeira medida que ele vai fazer, efetivamente, será a variante, não é? Portanto, da Tijaquina, que está projetada, está definida, e agora é seguir em frente. Depois, realmente, que há uma revista, portanto, tem ouvido a crítica à revista de campanha de Sérgio Costa, onde estão os projetos que já estão elaborados, ou foram elaborados, os que estão projetados e aquilo que está pensado. Portanto, é um programa mesmo com muitas ideias, portanto, e boas ideias, portanto, e acho que é isso que, pelo menos, a primeira medida é isso. Contudo, acho que salvaguardo que Sérgio Costa, no seu discurso, portanto, quando ganhou, portanto, no domingo passado, está disponível, e foi muito claro nesse sentido, que todas as ideias da oposição, dos outros partidos, que fossem, portanto, para a melhoria da cidade e das freguesias, que ele estaria disponível para as receber e também, claro, para as pôr em prática e executá-las. Ricardo Neves Sousa, a ser assim, temos aqui uma mudança de paradigma. Será isso? É isso que vamos contar neste mandato? Pois, olha, muito sinceramente não sei, mas antes de mais, deixe-me só cumprimentar os presentes, dar as boas-vindas ao Daniel. É sempre um gosto partilhar e trocar ideias com ele e cumprimentar naturalmente todos aqueles que nos ouvem através das diversas plataformas. Eu, só para nos situarmos, Daniel, tu estás aqui pelo PPM ou pelos nossos cidadãos? Só para eu me poder situar. Depois também dizer-te o seguinte. Então, Sérgio Costa, durante 4 anos em que foi minoritário, não quis discutir nada com a oposição. Toda e qualquer discordância saudável que havia com a oposição, na perspectiva do atual Sr. Presidente da Câmara, era uma afronta à governação, eram forças de bloqueio. Quer dizer, e agora que conseguiu a tão almejada maioria em que pode pôr e dispor, como bem aprouver, dos ativos e das decisões, vai consultar a oposição? Fazia muito mais sentido ter esse tipo de postura
quando era minoritário e tinha que socorrer da oposição para poder passar algumas medidas que fossem chumbadas ou com as quais a oposição não concordasse. Quer dizer, eu acho difícil ter este tipo de comportamento no momento em que seria desejável que o tivesse, e agora que toda a gente compreendia que não o tivesse, é que o vai ter. Quer dizer, há aqui algo que não bate bem, mas se assim for, fico muito satisfeito, é porque de algum modo enfim, os reparos feitos pela oposição tiveram, enfim, algum acolhimento por parte do Sr. Presidente da Câmara, que até há relativamente pouco tempo manifestou um autismo muito grande relativamente a tudo que eram aquilo, que eram as propostas, que eram as soluções por parte da oposição. Depois também, vamos lá ver, isto é um pouco de teimosia, ou seja, dizer que a primeira coisa que vai fazer é a Alameda da Tejaquina. Eu vou ser muito franco e se calhar há muita gente que me está a ouvir que vai discordar. A Alameda da Tejaquina eu concordo com ela, com certeza que sim. Agora, na atual conjuntura, é a obra mais importante para a Guarda? É assim, se me dissessem há 15, há 20 anos atrás, com certeza que era. Agora não sei, será? Agora eu acho que faz muito mais sentido, é muito mais útil aos guardenses a variante dos galegos do que propriamente a Alameda da Tejaquina. Mas a variante dos galegos é uma obra da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Mas eu estou a falar... terá que ser elaborado com pela certeza Câmara, que sim, mas eu estou a falar em termos de importância para a qualidade de vida dos guardenses. Neste momento, na atual circunstância em que estamos a viver, é preferível termos, se só tivéssemos uma escolha entre uma e outra, era preferível termos a variante dos galegos do que termos a Alameda da Tejaquina. Mas ainda bem que se vai fazer, ainda bem que se vai fazer. Agora, eu acho é que não é prioritária. Será a obra do regime. Portanto, daqui a 4 anos, se tudo correr bem e a Alameda estiver a meio, portanto, pelo menos iniciou-se, fez alguma coisa e será obra de regime de Sérgio Costa. Agora, isso vai alterar ou modificar significativamente o trânsito na cidade da Guarda? Não sei, pode retirar alguns autocarros de bairros da cidade, pode melhorar um pouco o acesso, abrir ali novas áreas de urbanização, mas não creio que seja determinante para a afirmação da Guarda enquanto capital do interior. Se calhar, do ponto de vista das acessibilidades, fazia muito mais sentido fechar-se o anel viário da Viceg do que propriamente construir-se esta Alameda. Mas, mais uma vez, eu sublinho, eu concordo com a Alameda e é desejável que se faça. Portanto, eu com isto não estou a retirar qualquer mérito à proposta. Depois também, quer dizer, Sérgio Costa, durante 4 anos, não conseguiu fazer nem 10% daquilo que se propôs no seu programa eleitoral. Durante 4 anos, assistimos periódica e recorrentemente a anúncios, a tarjas, a publicações nas redes sociais, mas concretização, obra efetiva, materialmente relevante, é pouca ou quase nenhuma. Portanto, aliás, basta ver, na última semana, quem abrisse as redes sociais do município eram em catadupa as publicações de pequenas obras que se calhar foram impedidas de publicar pela Comissão Nacional de Eleições, não é? Mas que agora aparecem, a inauguração da fonte, é da rua, é do paralelo, é da caleira, portanto, essas pequenas obras que agora é um chorrilho de inaugurações. Oh, meus amigos, já acabaram as eleições, não é preciso tanto drama, nem tanta manifestação de obra. Portanto, isto o que significa é que a Guarda, durante estes 4 anos, parou no tempo. Agora esperamos, e todos queremos apostar, que haja um novo elan e que estes 4 anos sejam, enfim, um período em que a Guarda efetivamente comece a ver alguma coisa que não sejam só promessas vãs e vazias. Gonçalo, qual é a sua expectativa relativamente a este mandato? É desta que vamos ter obra que vai mudar o relacionamento, que Sérgio Costa vai mudar o relacionamento com a oposição? Bom, antes de mais também quero dar as boas-vindas ao Daniel. É um gosto tê-lo aqui, poder debater e também poder fazer algum contraditório e quebrar um bocadinho, se calhar, a monotonia que alguns programas poderiam vir a ser. Até porquê? Porque aquilo que eu vou dizer, embora secundando o Ricardo, digo com toda a propriedade, porque, aliás, foi dito várias vezes em debates, em todas as sessões de campanha que o António Montarinho fez.
Pronto, vamos começar pela parte em que o Daniel diz que o programa foi um programa que ouviu todas as pessoas, que ouviu a juventude, que não foram os únicos que ouviram a juventude, nós também até tivemos uma sessão de apresentação das medidas que a própria juventude, aliás, a JTS está sempre presente, isto é um assunto que me diz muito, até porque eu às vezes também ainda me esqueço que já passei a validade da JTS e ainda me sinto um pouco fazendo parte dessa organização, mas pronto, nós obviamente no partido, uma coisa que o Pela Guarda não é, tentaram ser uma associação, mas nem uma associação foram, mas efetivamente a juventude está sempre presente, tem lugar nos órgãos e as suas ideias passam sempre. Agora, efetivamente, esperemos que este programa venha a valer um bocadinho mais o papel em que foi impresso do que aquele que valeu há 4 anos o programa anterior, porque também, como o Ricardo já disse, e o Ricardo acho que foi otimista quando disse que cumpriu o programa anterior em 10%, eu sinceramente acho que nem em 10% cumpriu. A verdade é que o programa anterior nada se viu, portanto este programa, para além de ter ouvido muita gente, que eu acredito que sim, não ponho isso em questão, mas de certeza que tem uma repetição enorme das medidas que há 4 anos já lá eram apresentadas, e espero que não fiz essa análise assim tão aprofundada, mas também porque se não tiver, significa que o que há 4 anos foi dito não significa nada e que agora o que agora vem é que significa tudo e é que vai ser realmente o guia para o desenvolvimento da Guarda. Eu, à partida, portanto, eu posso criticar o passado porque é factual, e no futuro eu não vou fazer críticas para já, mas efetivamente o PS, nas suas diversas ações de campanha, foi sempre dizendo pela voz de António Monteirinho que a obra mais importante neste momento para a Guarda é realmente a variante da Sequeira dos Galegos. E eu até acrescento mais a essa obra, conforme os croquis que nos foram apresentados, presumo eu, da responsabilidade da Infraestruturas Portugal, ou talvez da Câmara, mas em acordo com a Infraestruturas Portugal, tem uma falha enorme. Tem uma falha enorme que é uma ligação direta entre o Porto Seco, junto à linha de comboio, portanto uma estrada que venha junto à linha de comboio ligar à primeira rotunda, portanto, quando se vem dos Galegos para a Sequeira. É a nossa CILOC, foi a CILOC proposta pelo PSD, é precisamente portanto, isso. Porque isto vai evitar uma coisa muito desagradável para quem vive na rua da Nossa Senhora de Fátima, ou na rua Nossa Senhora de Fátima, que é ter os transportes todos, os transportes pesados a passar por lá com as mercadorias para chegarem à variante. Pronto, acho que isto é importantíssimo. Eu não tenho lá casa, mas ainda bem, porque acho que neste momento, se tivesse, eu estava de certa forma preocupado, porque iria ver a qualidade de vida a diminuir um pouco. E há espaço perfeito, há imenso espaço que não está utilizado para se construir essa via de acesso, e isso seria importantíssimo. Para além disso, e tanto que o PS foi acusado, e o próprio PSD também foi criticado por não termos, o PSD foi criticado até por outra coisa, ou seja, fomos criticados por não ter uma verdadeira sala de espetáculos e exposições que possa realmente dar condições para a organização de diversos eventos que vão sendo organizados na cidade. Há que dar também os louros a quem os promoveu, alguns deles realmente foram eventos que colaram e têm trazido, embora se possa rever o modelo, mas têm trazido algumas pessoas à cidade. Mas a verdade é esta, com o valor em tendas que nos últimos 12 anos já se foi acumulando, já teríamos construído um pavilhão a sério, onde desse para fazer todas estas atividades de cariz recreativo, concertos mais de massas, ou seja, concertos que muitas vezes são feitos no TMG, que teriam mais sentido, e até pela afluência que têm, serem feitos num pavilhão condigno, e inclusivamente alguns eventos desportivos de maior montra. Claro, a Câmara fez um protocolo com o NERGA para a utilização do pavilhão, ou seja, muito bem, por mim ótimo, acho que é assim que as instituições devem trabalhar umas com as outras, mas o pavilhão do NERGA já lá está há muito tempo. Ou seja, uma infraestrutura que já existe e da qual também conhecemos as limitações que tem. Portanto, faz falta realmente um espaço novo, com condições condignas para fazer. E aí sim, depois se calhar em obras de grande montra, e não metendo aqui o encerramento da VISEG, neste momento eu acho que nenhuma Câmara, qualquer Câmara Municipal a meter-se numa obra desse tipo, uma Câmara de dimensão da Guarda, claro, é quase
crucificar todas as contas durante não sei quantos anos, porque neste momento não há apoios europeus para a construção de vias de comunicação, e o encerramento da Visex seria caríssimo, teria um encargo financeiro terrível para as contas do município durante muito tempo. Pronto, então chegamos efetivamente à não Alameda. A não Alameda, que é aquilo que eu gosto de chamar, porque o projeto dos anos 90 era efetivamente, isso sim, uma verdadeira Alameda. Neste momento temos apenas uma variante igual à do Rio Diz, uma variante igual a tantas variantes, em que a única vantagem que tem é ter duas vias com duas faixas de trânsito em cada sentido e realmente ajudar a escoar um bocadinho o trânsito da cidade. Temos que dizer outra coisa, o trânsito e a importância desta obra é alguma, mas a verdade é que a cidade aprendeu a viver sem ela. Portanto, a cidade neste momento funciona e as coisas funcionam, e o trânsito na Guarda não é caótico, longe disso. Há muitas cidades com trânsito caótico em Portugal, a Guarda não é uma delas. Temos algum trânsito um bocadinho mais congestionado na hora de ponta, temos nomeadamente autocarros a passear por algumas ruas da cidade, que efetivamente seria ótimo tirá-los de lá, porque são ruas que não têm, à partida, ruas muito antigas, mas que não têm perfil para levar trânsito dessa dimensão com a frequência com que têm levado. Mas a verdade é que naquilo que diz respeito ao que as pessoas precisam, temos prioridades superiores à da Alameda. No entanto, se Sérgio Costa quer avançar com a Alameda, ou a não Alameda, com a variante, muito bem, avance com a variante. Claro que há outras obras que serão até mais úteis que a própria variante, são as ligações ao bairro Nossa Senhora dos Remédios, ligações ao bairro da Luz, ligações até àquela zona mais antiga da Póvoa, lá junto ao cemitério, que vão facilitar realmente o trânsito em algumas situações. No entanto, volto a dizer, remato a dizer que eu, à partida, eu sou otimista, sou uma pessoa otimista e às vezes também tenho muitas ilusões por causa disso. Agora vamos ver, Sérgio Costa tem as ferramentas todas e, como eu já disse aqui na semana passada, agora já não há desculpas. Daniel, tendo em conta os concursos públicos lançados no final do mandato, as adjudicações feitas, haverá muita obra para fazer neste mandato. Acha que a atual maioria vai conseguir realizar essas obras? Luís, permita-me só dizer aqui uma situação que, com muito orgulho, eu fui convidado, naturalmente, e participei neste movimento, ou nesta coligação, que foi apoiado pelos dois partidos, Nós Cidadãos e PPM. Só para responder ao Ricardo, todos, isso já foi dito, não é? Portanto, mas volto aqui acho que a repetir, porque esta narrativa, quer dizer, que o PSD, sobretudo o PS, de vez em quando, acho que o PS até teve muito mais cordial e percebeu, portanto, e foi muito mais correto nesse sentido. O PSD perdeu muito tempo, na minha opinião, e claro que eu não vou estar aqui portanto, a meter-me numa casa que não me pertence naturalmente, mas perder cerca de 60% de uma campanha, claro que estes são números que estou aqui a brincar naturalmente, a perder tempo, 60% em tentar nesta narrativa que é o Partido Monárquico, que é o Nós Cidadãos. Portanto, quando deviam apresentar ideias, sugestões e não o fez, eu acho que é um PSD que está um pouco perdido, não é? Na verdade, e lamento até porque tenho simpatia por muita gente e amizade por muita gente que está. Aliás, tu próprio até já foste dirigente da JSD e militante do PSD. Sim, e com muito gosto. Fui da JSD, fui presidente da JSD em 2009, portanto tive este interregno de quase 20 anos, portanto longe da política. O que eu sei é que a JSD, na altura, éramos rebeldes, como uma boa Jota, naturalmente, mas nós não comandávamos qualquer tipo de candidatura. Isso também é claro para mim, não é? O que não se viu nesta candidatura, por exemplo, do PSD. Portanto, esta candidatura do PSD, e reforço que é muito importante as Jotas, e a Jota também do PSD, assim como da JS, naturalmente, são pessoas que eu verifico com muita competência, com muita capacidade, mas que deveriam ter dado aqui
a limitar aqui um pouco a ação. Prova disto, até posso-vos dizer, quando os agradecimentos, portanto, no final das eleições, apareceu o Monteirinho, portanto, de uma forma mais individual, um pouco até, diria eu, solitário. Portanto, mas isto vale o que vale, só fazendo aqui, como tenho aqui uma formação também de psicoterapia, psicanalítica, aproveito aqui só para aproveitar aqui um pouco a situação, mas vejo muito sozinho, mas também vi o cartaz, por exemplo, de agradecimento do PSD, da candidatura Guarda com Ambição, sem o líder, sem o candidato. Portanto, que me deixa também um pouco, portanto, é que sem o candidato e sem a equipa que acompanhava o candidato. Não é? Portanto, também acho um pouco estranho. Enquanto, logo a diferença aí, daquilo que foi acusado o Sérgio Costa, por exemplo, que era autoritário, que trabalhava sozinho, que não havia ninguém, portanto, logo a diferença do cartaz de agradecimento, que está com a equipa, está com as pessoas, está com o povo. Não é? Portanto, há aqui uma diferença enorme. Mas só ainda, voltando aqui ao mesmo assunto, Ricardo, eu e toda a gente que está por esta coligação do Nós Cidadãos, PPM, são todos independentes. Naturalmente que vais-me dizer, mas agora com a entrada, portanto, para a Assembleia Municipal, para o Executivo, eles estão, portanto, a coligação desfaz-se, não é, no fundo, mas não deixam de ser pessoas independentes e como vocês sabem, até melhor do que eu, porque como já disse, já há 20 anos que eu não estava, portanto, na vida mais ativa a nível político, há ali todos os quadrantes políticos a nível de pensamento, e todos têm um pensamento, seja mais da esquerda, mais ao centro, mais à direita, e eu acho que isso é que também que fez com que esta candidatura fosse muito válida e que... Mas, por exemplo, nas listas que foram entregues no Tribunal, Sérgio Costa era eleito como sendo eleito do Nós Cidadãos. Mas como independente, assim como eu também estou como Nós Cidadãos, mas como independente. Mas como PPM, elementos do PPM, acho que não se vê muito na lista. Não, sim, que há alguns, não é? Sim, mas estão como independentes, são identificados. Assim como as listas do PSD também há independentes, portanto, aliás, tanto da esquerda, não é, como da direita, e bem. Portanto, não me faz confusão nenhuma, pessoas são independentes, mas tendencialmente com outro tipo de ideologia. Eu acho que até nesse sentido João Prata até foi inteligente, na minha opinião, de ir buscar Alexandre Isidro, Pedro Narciso, que são, portanto, de outros quadrantes políticos, e está tudo bem. Portanto, eu acho que fez bem. Relativamente ainda à governação que foi criticada, ele agora tem tudo para fazer porque agora está com a maioria. Naturalmente é verdade, tudo bem, mas também temos de ser aqui honestos. Em 4 anos, portanto, com alguns chumbos, como nós sabemos, portanto, com dinheiro muito limitado. Mas não está aqui em causa agora se a justificação, mas era impossível, e eu até acho que digo mais, portanto, eu acho que ele teve uma grande capacidade, ele e as equipas que o acompanharam, naturalmente que não foi sozinho, conseguirem, portanto, gerir uma casa, um município, um concelho, da forma como o fez, e investindo, na minha opinião, isto é só a minha opinião, naturalmente, que eu vejo alguma obra na cidade, não é aquela que nós queríamos, não, que há obras mais profundas que nós devíamos de fazer, também acho que devíamos de fazer, naturalmente, mas as aldeias estão bem estruturadas, estão bem organizadas, portanto, ao contrário daquilo que foi dito, também perderam muito tempo a dizer que houve muito investimento nas aldeias. Eu não acho. Eu acho que se nós tivermos aqui boas infraestruturas nas aldeias, pode ser um bom mote e um bom motivo para as pessoas, e já está a acontecer, portanto, pessoas até da cidade voltarem para as aldeias, pessoas de fora irem para as aldeias. Portanto, eu acho que é uma boa estratégia. Esvaziar a cidade, é isso? Não é esvaziar a cidade. Esvaziar a cidade, ok. Não é esvaziar a cidade. Okay. Naturalmente que isso não faz com que esvazie a cidade. Pelo contrário, isso até é um pensamento vindo de ti. Eu acho que isso não nem faz sentido. Pode trazer até muito mais pessoas do litoral, eventualmente, para as aldeias. E eu acho que isso é estratégia. E isto só me valida a mim, portanto nunca tive uma conversa nesse sentido com Sérgio Costa, na verdade, nem com ninguém, mas a estratégia, se foi essa, foi bem montada mesmo. Portanto, porque se nós tivermos boas aldeias, boas freguesias, com umas boas infraestruturas, significa que nós podemos e há condições para trazer pessoas para lá. Relativamente ainda, e bem, também concordo que a Guarda... falta aqui um pavilhão multiusos, portanto, para conferências, para espetáculos, acho que isso é unânime, mas também não é em 4 anos. O que é que se fez para trás? Não é para trás, não é? Quer dizer, não é só no tempo dos 12 anos. Podes contar 12. Podes contar 12. Podemos contar 12, podemos contar mais do que... Para trás propuseram-se 6 espaços diferentes para a construção de um pavilhão multiusos,
que depois foi chumbado. Foi escolhido um espaço exclusivamente. Mas isso foi também no último ano dos primeiros a oposição, aliás, a posição e a oposição, num namoro de interesses, decidiram chumbar neste essa caso, proposta. portanto, esse estudo foi feito no tempo foi de encomendado, exatamente. Houve uma conclusão que o local ideal seria a zona do Rio Diz, na fábrica Tavares. Tal e qual. Estando encontrado esse local, posteriormente, Álvaro Amaro saiu para o Parlamento Europeu, ficou Chaves Monteiro na Câmara, e depois, a partir daí, houve alguma negociação com uma empresa que depois também acabou por se revelar não muito bem vista. Muito idóneo. O projeto acabou por não surgir, portanto, e desde então nunca mais se voltou a falar desse assunto, até agora as eleições. Esperemos que seja neste mandato que se concretize, ou pelo menos que se avance um projeto. Sérgio Costa já disse inclusivamente que o objetivo também é fazer um pavilhão multiusos e a célebre cidade desportiva nesse espaço na zona do Rio Diz. Vamos ver se vai acontecer. Eu só queria ainda dar aqui uma indicação, se me permitem. Eu fico muito contente com todas as salvaguardas que o Gonçalo até tenha tocado aqui num assunto que eu acho que era importante, não é? Que é a parte até cultural da cidade ou do concelho, não é? Portanto, porque infelizmente, e a cultura, eu sou apologista deste género de cultura, mas isso só me valida também a mim, naturalmente. Portanto, que vai ao encontro de todas as gerações, vai ao encontro de todos os gostos. Naturalmente, pode-se fazer aqui alguns ajustes, portanto, relativamente à cultura no sentido da criação. Eventualmente pode faltar aqui essa aposta, portanto, que já houve no passado e no tempo do Partido Socialista, naturalmente, que houve muito. Acho que na altura do Álvaro Amaro, essa parte da criação, ou o apoio para os criadores, portanto, que se perdeu. Eu quero acreditar, portanto, e eu sou eleito também para a Assembleia Municipal, naturalmente, e terei uma palavra a dizer. Portanto, nem tudo o que o Executivo, ou seja quem for, que diga que tem que se ir para a direita ou para a esquerda, nós vamos dizer amém, naturalmente. Portanto, nós somos eleitos pelas pessoas, pelo povo. Portanto, e é da nossa responsabilidade, não é? Portanto, enquanto eleitos, levar propostas, aconselhar também algumas situações, e desta parte da cultura, como o Gonçalo estava a dizer, portanto, havia essa ideia que também se tentou vender, que era só festinhas, portanto, mas estas festas e festinhas já vinha também, aliás, quem criou foi o Álvaro Amaro, não é? Portanto, não é nada de novo. O Sérgio Costa deu alguma continuação, e bem, porque eu acho que é importante mesmo que haja festas mais diversas, não sei bem o termo, ou mais vulgares, entre aspas, não sei bem qual é que é o termo, mais populares nesse sentido, porque é um momento também de convívio. Nós também temos que ter, as pessoas têm que ter convívio, as pessoas têm que estar juntas, têm que conversar. Daniel, com certeza, mas fazer coisas de qualidade, coisas populares, mas com qualidade. Mas foi o Álvaro Amaro que fez, mas houve um downsizing na qualidade. Mas a qualidade é muito relativa. Mas a questão na cultura, a qualidade que é para ti, ou para o Gonçalo, ou mesmo para o Luís, pode ser totalmente diferente para mim. Portanto, há um conjunto de programadores que eu até conheço. Nós temos que nivelar por cima, nunca por baixo. Nivelar sempre por cima, nunca por baixo. Mas na minha opinião, como estava a dizer, na minha opinião, os programadores do TMG, portanto, que trazem... É um cartaz fantástico. Honestamente, é um cartaz fantástico. É só ler e verificar. As pessoas dizem, se calhar o meio de divulgação, portanto, é pouco, é pequeno. Não sei se é pouco ou é pequeno, eu acho que não. É uma questão de procurar. Se nós quisermos procurar, eu até tenho aqui a agenda comigo e já fui a dar aqui uma vista de olhos, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível mesmo. Desde música mais popular, de rock, blues, bom, enfim. Bem, Daniel, também disse uma coisa. Também te encantas com um pouco, deixa-me dizer-te. Olha, aliás, isso agora fazer-te uma pequena correção. Foi no tempo do PSD, do Dr. Álvaro Amaro, que foi feito o regulamento de apoio às associações. Não foi agora. E que foi melhorado significativamente pelo Sérgio Costa. Vamos só telegraficamente dizer aqui 2 ou 3 coisinhas. Há bocado falava aqui o Daniel, e muito bem, que Sérgio Costa agora ouviu as pessoas, ouviu toda a gente. Acredito que sim. Olha, sabe
sabe o que é que fez? Socorreu-se de uma coisa chamada Agenda 2040 e, como Presidente da Câmara, pago por todos nós, foi fazer campanha eleitoral para tudo quanto era sítio. E, portanto, andou a fazer campanha à custa dos nossos impostos, onde recolheu algumas ideias que depois plasmou num documento que a gente não sabe muito bem o que é. Depois, só dizer que, relativamente à Alameda dos Efes, a Alameda dos Efes está orçamentada em 13... Na variante dos Efes está orçamentada em 13 milhões de euros, que se divide da seguinte forma. Para 25 está previsto 1 milhão de euros, para 26 5 milhões, para 27 5 milhões e para 28 mais 2 milhões. Portanto, a correr bem, a obra só verá o seu fim em 2028, onde isto tudo junto... Mas estamos a falar só na variante ou no plano de urbanização do Cabroeiro? Não, só na variante. É uma obra mais só vasta. Variante, expropriações, portanto, só nisto. Depois também só dizer uma coisa. Há bocado falava o Daniel que agora Sérgio Costa, sim senhor, vai lançar estes investimentos. Muito bem, agora tem tudo para o poder fazer. No orçamento para 2026, nas obras plurianuais, ou seja, aquelas obras que começam num determinado período, mas depois têm continuidade no seguinte ou nos seguintes, para 2026, em orçamento estão inscritos 40 milhões de euros em investimentos. 40 milhões de euros. Bem, todos nós sabemos que para isso tem que haver financiamento. Então, mantendo os mesmos níveis de execução para este investimento, significa que o orçamento da Câmara da Guarda para 2026 tem que ser um orçamento de 126 milhões de euros, que é igual, sabem a quê? Ao da Câmara de Leiria. Portanto, para fazer tudo aquilo que Sérgio Costa se propõe fazer, ou que diz que vai fazer, a Câmara da Guarda em 26 tem que ter um orçamento igual ao da Câmara de Leiria. Agora, a pergunta que eu faço aos nossos estimados ouvintes é se a Guarda tem o mesmo nível de desenvolvimento, ou de ativos, ou de opções, ou de recursos financeiros como tem Leiria. Obviamente que não. Ou capacidade de dividendo. Claro que não. Portanto, e nós estamos isto é uma falácia. Que acredito que vai ser feita alguma coisa? Eu acho que sim, mas também mal seria. Alguém que teve 8 anos como vereador, mais 4 como presidente, e agora foi reconduzido mais 4 no mandato, mal seria se não fizesse alguma coisa. Agora, quer dizer, tem que haver aqui um certo match entre aquilo que se diz que se vai fazer e aquilo que se faz na prática, porque senão assistimos a um desfazamento enorme entre as promessas e as execuções. Ricardo L. Sousa, continuando nas autárquicas, quem vai ser o rosto da oposição na Guarda? Chaves Monteiro ou João Prata? O PSD, aliás, toda a coligação PSD, CDS e EL, não é um partido de um homem só. Como há bocado o Daniel quis fazer crer, quando foi publicada uma imagem a agradecer à população da Guarda, foi escolhida uma imagem aleatória onde houvesse um conjunto de pessoas. Obviamente que calhou os primeiros rostos que estão na frente serem pessoas ligadas à JSD. Mas quer dizer, o propósito não era identificar individualmente as pessoas, era dar a imagem de dimensão. Aliás, como podem ver, é uma dimensão muito grande das pessoas que ali estão. E, portanto, não há esta perspectiva centralista na figura de uma única pessoa, o rosto da oposição. A oposição do PSD, CDS e EL vai ser constituída por um conjunto muito alargado de pessoas, cada uma com competências ou com competências mais específicas numa determinada área, que em conjunto, em equipa e colegialmente, irão decidir e fazer oposição. Claro está que desse grande grupo há rostos que se destacam. Claro. Naturalmente, Carlos Chaves Monteiro, que foi vereador da oposição durante 4 anos, agora teve uma grande vitória ao ser eleito presidente da Junta de Freguesia da Guarda. Claro que Carlos Chaves Monteiro manterá o registro da oposição a que nos tem habituado. João Prata é outro rosto que também vai continuar a fazer oposição, ou não fosse ele o mais antigo, ou dos mais antigos políticos em ativo do PSD em todo o Distrito da Guarda. Aliás, já foi deputado, foi presidente de junta, já esteve em várias associações, portanto é um indivíduo que politicamente é muito forte, é muito robusto e irá fazer uma excelente oposição, da mesma maneira que também o Dr. João Correia, líder da Assembleia Municipal da coligação PSD, CDS e EL, é alguém que já ocupou esse lugar e muito bem durante 4 anos, e estou em crer que em conjunto estes 3 rostos, que eram as principais figuras do PSD nesta campanha eleitoral, manter-se-ão no futuro, e todos eles, com as equipas que lhes estão associadas, irão fazer e protagonizar a oposição
construtiva, sublinho, construtiva, nestes próximos 4 anos. Gonçalo, do lado do PS as coisas não estão muito famosas, menos votos, pior resultado até agora nas autárquicas, e António Monteirinho ainda indeciso a saber se vai ocupar o lugar de vereador ou não. Eu compreendo até a forma como o Luís pôs a pergunta ao Ricardo, né? Os números realmente não estão a nosso favor. No entanto, a qualidade política dos intervenientes é que acaba, ao longo dos anos, por subir um bocadinho a voz da oposição. E nesse aspecto eu tenho a certeza que o PS está muito bem munido nos 3 órgãos, mas agora ficando mais na Câmara e nos 2 órgãos, seja na Câmara Municipal ou na Assembleia Municipal. Temos pessoas com muita experiência, pessoas com visão política para fazer essa oposição. Miguel Borges tem com ele mais 6 deputados municipais de ótima qualidade, alguns deles, ou a maioria deles até diria, já repetentes, portanto já com experiência de oposição, infelizmente, mas já com essa experiência, e mesmo os que possam eventualmente vir a fazer alguma substituição, são pessoas muito experientes que nós já temos na Assembleia Municipal. Em relação à Câmara Municipal, digamos, o tabu de António Monteirinho de certeza que será desfeito em breve. E eu tenho já sabe alguma coisa no meu íntimo. Sim. Não, por acaso, eu sou sincero, sou amigo pessoal, obviamente, do António Monteirinho, mas eu gosto muito de dar às pessoas o espaço delas para pensar e para fazer a catarse dos acontecimentos. Dei-lhe a minha opinião, fundamentei-a, mas obviamente que tudo estará na mão dele. Agora, eu conheço bem, como eu disse, o amigo pessoal do António Monteirinho, conheço, e ele não é pessoa de virar costas à luta. E eu tenho a certeza que ele continuará na Câmara Municipal, tenho a certeza no meu íntimo, a minha certeza daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, é que ele realmente continuará e fará o trabalho para o qual foi investido pelos guardenses com ótima qualidade. Sendo que, numa eventual substituição, ou mesmo em algum impedimento de António Monteirinho, que tenha que haver alguma substituição nas reuniões de Câmara, também quem se lhe segue são pessoas capazes de fazer valer a ideia do PS com bons argumentos e com objetividade, por forma a fazer entender. E neste caso aqui, se no passado falávamos um bocadinho, se calhar mais até em estratégia, que até poderia ser concertada ou não entre 2 partidos, neste momento essa estratégia não faz sentido. Ou seja, a coligação dos 2 partidos não conseguem ter maioria, a maioria está na Câmara, portanto a oposição terá que ser mais uma voz que chame a atenção para os problemas e que chame a atenção para a forma de como implementar as soluções aos mesmos, mais do que inclusivamente como foi até aqui, ou seja, a oposição perde aqui uma ferramenta muito grande, que era realmente o poder de decisão, que algumas vezes aconteceu e outras vezes não. Houve várias vezes em que um partido votou contra e o outro se absteve, e as medidas assim foram aprovadas em reunião de Câmara. Neste momento não, neste momento realmente a oposição terá que contar muito também com a ajuda da comunicação social. Vamos ter que ser muito sinceros, porque é a forma também mais fácil e mais objetiva de levar as ideias à população. Em termos da junta de freguesia, a história pois aqui é um bocadinho diferente, né? Porque quando se falava que Carlos Chaves Monteiro poderia ser ou não a principal voz da oposição, ele também vai ter que se preocupar com a sua oposição na Assembleia de Freguesia da Guarda. Sim, porque ele não tem maioria. Ele não tem maioria, ao contrário daquilo que Sérgio Costa fez há 4 anos, tenho a certeza que, como João Prata também o fez há 4 anos, Carlos Chaves Monteiro encontrará uma posição de equilíbrio que lhe permita governar a junta de freguesia de uma forma mais tranquila, porque pronto, tem lá pessoas também com capacidade de diálogo, que eu acho que ele também é uma característica que lhe assiste, e poderá chegar a entendimentos ou pontuais ou de regime, digamos, para poder governar a junta de freguesia, isso conquanto a junta de freguesia tiver ambição
para crescer, aumentar as suas competências e aumentar as suas diversas áreas de ação, coisa que até aqui, que era a principal crítica que nós fazíamos. Eu não estive na Assembleia de Freguesia, eu não fui eleito, era o último da lista em ambas as eleições, mas estive sempre a acompanhar de perto o trabalho dos nossos membros na Assembleia de Freguesia. Foi sempre o principal registro da posição do PS na Assembleia de Freguesia era que a Junta de Freguesia tinha que ter ambição a mais. E agora vamos ver se efetivamente há uma mudança completa de equipe. Eu acho que não há ninguém que estivesse com João Prata que agora continue na Junta. Mesmo da parte do PS também são pessoas novas. Uma já tinha estado no passado, mas não estava neste último mandato, né? O Ismael Duarte já tinha estado no mandato anterior, mas, ou seja, da parte do PGS também houve uma grande alteração das pessoas que estavam na junta. Portanto, temos aqui e deputados novos também muito rapidamente. Neste mandato que agora está a findar, na Junta de Freguesia da Guarda, o PSD também não tinha maioria absoluta, era minoritário. Eu disse isso. Pronto. E o PSD teve que negociar com todas as forças políticas representadas para poder fazer passar a sua política. Algum de vós ouviu alguma vez alguma coisa que foi chumbado, que desaprovaram, que houve discordância? Nada. Não. Portanto, João Prata soube negociar com todos e a coisa correu bem. Portanto, eu estou em crer que Carlos Chaves Monteiro terá também a mesma postura e, portanto, apesar de ter ganho, mas ser minoritário, terá que falar com a oposição e ajustar as pretensões de cada um de forma a arranjar uma solução que seja eficiente para todos. Daniel Lucas, podemos dizer que Sérgio Costa vai ter duas caras na oposição, Carlos Chaves Monteiro e João Prata? É com isso que está a contar? Bem, eu acho que eu concordo em grande parte daquilo que foi dito. Só ressalvar também, realçar que acho que é importantíssimo, independentemente das maiorias ou sem maioria, mas claro, com maioria, haver aqui também oposições, não é? Vozes discordantes, acho que é importante, e o Gonçalo referiu isso bem, que vão ter que ser criativos para ter uma voz muito mais ativa, portanto, nos fóruns certos, portanto, naturalmente, devido ao número de deputados que elegeram. Mas queria dizer que eu acho que sim, que vamos tentar perceber, assim, o discurso do Carlos Chaves Monteiro foi um discurso de diálogo, não é? Portanto, de fazer de pontos. Eu acho que isso foi claro, portanto, na noite das eleições. E vai depender muito também dele, portanto, se ele quer mesmo esse tipo de discurso, o que é que ele vem, não é? No fundo é um pouco por aí. Ele tem que ser inteligente no sentido de perceber que, salvaguardando aqui algumas nuances, naturalmente, mas o que é a Câmara Municipal e o que é a Junta de Freguesia, saber separar, e nos dias certos, nos fóruns certos, tem que reivindicar naturalmente aquilo que lhe diz respeito, não é? Portanto, isso é muito importante. Eu acho que ele tem capacidade de negociar como teve João Prata há 4 anos, portanto, se ele pensar realmente na Junta de Freguesia. Portanto, eu quero acreditar que ele irá fazer isso, naturalmente tem todas as condições. Há 4 anos, portanto, também, claro que o João Prata teve aqui alguma capacidade negocial, mas também, portanto, as ações, portanto, programáticas do que é uma junta de freguesia, mesmo sendo a segunda maior, não é? Portanto, e o que é um município, são coisas diferentes, portanto, era fácil de o fazer. Agora depende muito, acho eu, da postura de Chaves Monteiro, portanto, se quer mesmo governar, portanto, para a junta de freguesia, preocupar-se com os fregueses, portanto, preocupar no dia-a-dia, da qualidade também de todos os guardenses, portanto, e deixar esta parte que é intrínseca, naturalmente, que é da Câmara Municipal, portanto, porque ele esteve lá e corre nas veias, por assim dizer, é normal que ele se sinta ainda aqui algumas coisas, portanto, que eventualmente possa ter pensado que deixou por fazer, não é? Na verdade. Mas tem aqui uma oportunidade de ouro para mostrar aquilo que vale, porque é que ele aceitou este desafio de ir para a Junta de Freguesia. Eu acho que a maior oposição que o Chaves Monteiro, da Junta de Freguesia, que vai ter, eu acho que não vai ser, honestamente, nem vai ser o PG nem o PS. Eu acho que vai ser mesmo o próprio PSD.
Portanto, acho que o maior desafio que ele vai ter, portanto, vai ser o PSD, porque acho que Chaves Monteiro vai criar aqui algumas, diria, conversações, coligações, chamem-lhe aquilo que quiserem, e que não sei se para o PSD, portanto, para a estrutura do PSD, isto será visto com bons olhos. Vamos ver, naturalmente. Relativamente ao município, portanto, aqui é uma incógnita, assim como o Monteirinho, nós não sabemos se o Monteirinho vai aceitar ou não. Como disse o Gonçalo e bem, ele não é pessoa de virar a cara, apesar que toda a gente tem que perceber que há um princípio e um fim, por vezes temos que saber também retirar, para depois voltar, eventualmente, mas pronto, cada um é que sabe, portanto isso é uma opção pessoal, mas estou em crer que a oposição do Prata não vai existir, honestamente, não vai existir porque ele não vai estar. Não, e o Ricardo saberá melhor. Não enganas. Saberá melhor isto. Vai estar bem presente. Durante algum tempo vai estar. Mas se estiver, honestamente, se ele estiver, e eu espero que sim que esteja, até porque eu estimo e gosto muito do professor João Prata, e eu espero que esteja de uma forma como ele sabe estar, de uma forma cordial, que seja ele próprio, que não faça aquilo que fez durante a campanha, que não estava a ser ele próprio. Portanto, era infelizmente, acho eu, que não deixava de ser ali uma marionete de algumas pessoas para fazer aquilo que não era, e que seja uma oposição válida e que, em conjunto, que faça crescer o nosso município, não é? Portanto, é isso que eu espero mesmo da oposição. E, naturalmente, não é só do Executivo. Portanto, nós também temos aqui pessoas válidas, como está o Ricardo, naturalmente, portanto, que me deixa sempre deliciado quando o ouço a falar, mas que tragam também propostas muito concretas, portanto, e acho que isso é importante para o Conselho da Guarda, para todos crescerem. Ricardo Neves Sousa, um assunto que ficou por tratar ainda deste mandato, que é as contas, tem a ver com as contas da Câmara Municipal do último semestre. Continuam por divulgar, ninguém conhece. O que é que se espera destas contas? Vão ser divulgadas nos próximos tempos ou não vão ser sequer divulgadas? Ora, se eu tivesse o dom da adivinhação, muitas coisas poderia modificar. Mas deixai-me só fazer uma breve resenha para os nossos ouvintes. Estamos a chegar ao fim. Portanto, a Assembleia Municipal, a última foi no dia 3 de setembro. Nessa Assembleia, o Grupo Municipal do PSD, por acaso até pela minha voz, questionou o Sr. Presidente acerca das contas intercalares, que é um relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas, relativamente ao primeiro semestre de 2025. Disse na altura ao Sr. Presidente, o Revisor Oficial de Contas ainda não entregou. Pronto, ficámos por aí. Entretanto, eu diligenciei, tentei saber e soube que essas contas tinham sido entregues à Câmara no dia 11 ou 12 de setembro. Portanto, esse relatório foi entregue no dia 11 ou 12 de setembro. No dia 17 de setembro, o Grupo Municipal do PSD manda um ofício à Câmara Municipal a solicitar essas mesmas contas. Entretanto, não houve resposta. No dia 6 de outubro, voltou novamente a insistir e no dia 8 recebemos uma resposta do Sr. Presidente da Assembleia que nos diz que, por ter dúvidas quanto à legalidade de disponibilização desses documentos, que remeteria o processo para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Bem, quando no requerimento que o PSD fez, a única coisa que pergunta é: queremos saber a informação do Revisor Oficial de Contas, que temos direito, queremos os mapas de execução orçamental do primeiro semestre de 2025, que temos direito, o balancete geral de 25, temos direito, o balanço e a demonstração de resultados e o orçamento de tesouraria. Portanto, foi o que pedimos. Então, quando nós, deputados municipais, não temos acesso a isto, eu pergunto que grau de obscurantismo existe na Câmara da Guarda que não disponibiliza os documentos que qualquer cidadão, é que já nem falo num deputado municipal, qualquer cidadão tem acesso. Portanto, o que eu acho é que existe uma atitude deliberada por parte do atual Executivo da Câmara da Guarda em sonegar informação a todos os guardenses porque tem alguma coisa a esconder. Portanto, se as contas estivessem todas direitinhas, se a Câmara estivesse num percurso ou numa trajetória normal, não haveria necessidade disto. Portanto, o que indicia este tipo de atuação, o que indicia é que existe algo de grave nas contas na Câmara e que, portanto, os guardenses, quanto mais tarde souberem, melhor. E, aliás, não convinha que isto se soubesse antes de eleições, porque poderia haver o risco de
as pessoas pensarem duas vezes antes de colocar o voto naquele que pensariam colocar. Portanto, basicamente é isto que se passa. Gonçalo, também tem essa dúvida que esta atitude foi propositada por parte da maioria cessante? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Sérgio Costa parte em larga vantagem para o processo eleitoral. É, digamos, o único que já tem as coisas minimamente, por ser poder, minimamente preparadas para partir para esse período. O PS tenta apanhar a seguir, o PSD ainda andou com Rodriguinhos, como se diz no futebol, ainda ficou mais para trás, mas efetivamente... Mas ficou à frente do PS. Ficou. São factos. São factos. Ok. Mas João Prata, peço desculpa, Sérgio Costa estava ainda assim algo nervoso. Mostrou-se nervoso nas reuniões de Câmara, mostrou-se nervoso nas Assembleias Municipais e não olhou a meios financeiros e outros para ganhar as eleições com maioria absoluta. E se alguma dúvida pudesse ficar ainda, eu acho que neste não apresentado contas pode estar realmente a verdadeira razão do porquê. E porquê de Sérgio Costa querer tanto ou ter tanto essa necessidade de ter uma maioria absoluta na Câmara Municipal. Estas contas vão ser sabidas mais cedo ou mais tarde. Sim. Não é? Isto não é nenhum relatório de auditoria financeira como o que o Álvaro Amaro diz, olha que eu mostro, mas nunca mostrou. Aliás, não existe. Eu gostava um dia que tiver tempo, eu vou à Câmara da Guarda pedir para ir ao arquivo consultar esse relatório. Mas efetivamente eu acho que aqui é que tenho dúvida é o quanto é que será justificado com esta apresentação de contas, quanto é que será as justificações que virão para este processo todo, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que as contas estão a ser sonegadas. Daniel, há motivos para ficarmos preocupados Eu acho que pela não apresentação deste relatório? Acho que aqui o mais importante é perceber que as contas de 2024 foram consolidadas, foram todas aprovadas pela Assembleia Municipal, portanto, aí acho que é claro. Relativamente a este relatório, veio com algum atraso, acho que administrativo, acho que é sabido por todos, isso é uma questão de legalidade, portanto, eu acho bem que o Dr. Relva, portanto, que clarificasse, porque se nós também temos de tirar alguns cartazes, portanto, a dizer de obras que estão feitas, ou estão a ser feitas, que é ilegal, se calhar também não era a altura indicada, portanto, e por isso é que legalmente tinha que saber se era possível ou não a sua apresentação. Não vejo, mas eu estou em crer que as próximas semanas, até o final do mês, que as contas, o relatório, que é um relatório, não é? Isso. É um relatório que espelha o estado das contas. Serão mostradas. Muito bem, o Frente a Frente está a chegar ao fim, mas antes vamos conhecer o acontecimento da semana. Ricardo Neves Sousa. Eu tenho aqui 3 coisas que eu vou falar muito telegraficamente. A primeira delas, finalmente o PS lá entendeu indicar um candidato, António José Seguro. Andavam aí umas derivas meias esquerdistas, meias radicais. A juntar-se ao movimento. É isso, o PS percebeu que o namoro com a extrema-esquerda não dá, portanto, não há amor nesta relação. Já sobra pouco da extrema-esquerda. Exatamente, também. Portanto, está a minguar e agora decide recentrar aquilo que é o seu foco político. Depois também, dar os parabéns à UPIR, Unidade Portuguesa de Intervenção e Resgate, uma associação da Guarda que trabalha no apoio e salvamento e busca às populações afetadas pelas catástrofes ou outros fenómenos extremos e, portanto, que finalmente tem uma sede ali no quarteirão das associações, em boa hora. Essa sede lhe foi atribuída porque é uma intervenção que percorre um fim muito meritório. E depois... Mais importante que a sede é também saber, conforme foi dito na cerimónia, pelo menos à Rádio Altitude, é que a UPIR já vai ter uma delegação em Coimbra, ou já tem uma delegação em Coimbra, e vai abrir brevemente uma delegação no Algarve. Portanto, isso só traduz o dinamismo que esta associação, com sede e nascida na Guarda, tem, que é um farol e uma referência para todo o país. Por último, uma referência menos bem triste, que teve a ver com o incêndio no pavilhão Rainha Dona Amélia na passada semana. Eu apenas faço uma alerta.
o Governo tem que olhar muito seriamente para o que aconteceu aqui na Guarda. Há outros pavilhões aqui na mata do sanatório em igual risco de incêndio e num avançado estado de degradação, e portanto a OLS não tem capacidade financeira para fazer as obras, portanto vai ter que ser o Governo e urgentemente a intervir no sentido de reabilitar os pavilhões e devolvê-los novamente à cidade. Gonçalo? O Ricardo já começou por falar no tema que eu trazia, efetivamente. O problema aqui não é a extrema-esquerda, aliás, o Ricardo falou disto, foi para poder falar da extrema-esquerda, que ele hoje ainda não tinha falado. É verdade, como estávamos no âmbito autárquico, ele não consegue falar, não é? Mas olha que a extrema-esquerda deu algumas câmaras e algumas bem importantes ao PSD, portanto, não fales muito mal, trata-os bem, precisas mais deles que é do que o PS. Efetivamente, o PS vem a quebrar com uma longa e triste tradição de fazer asneira na altura das presidenciais. Finalmente o PS apoia um candidato que é uma pessoa do partido, que está bem colocado, que de sua iniciativa avançou para um processo sem estar à espera de ter o apoio do partido ou não, e que eu penso que tem todas as possibilidades de disputar a segunda volta em primeiro lugar e vir a ser o presidente de todos os portugueses a seguir. E acho que Portugal ficará muito bem servido com ele, melhor servido do que com qualquer outro dos adversários que até agora, e são muitos, eu já estive no outro dia a ver a lista, já são 25. Já temos 25 adversários, 25 candidatos, mas António José Seguro é uma pessoa que ainda por cima, aqui à Guarda, temos de ter um carinho especial por ele, embora ele não seja aqui natural mesmo da Guarda, é logo aqui ao lado, Penamacor, mas foi uma pessoa que militou no PS da Guarda, foi presidente da Federação do PS da Guarda, e mesmo quando a Federação e a Conselhia foram das primeiras a manifestar apoio condicional ao candidato. Eu já ia falar disso, exatamente, não tivemos à espera de indicações do Partido Nacional para avançar na nossa independência dos órgãos, decidimos apoiar, votar e apoiar esses apoios. Mas efetivamente António José Seguro, mesmo que depois politicamente as lides políticas o tenham levado a candidatar-se por outros distritos no país, nomeadamente por Braga, ele nunca mudou a sua militância e quando ele exerce, nomeadamente, o direito de voto nas eleições do PS, é aqui à Guarda que ele vem. Aliás, a comunicação social brinda-nos sempre com uma bela comitiva quando ele vem votar aqui à Guarda. Portanto, é uma pessoa que na altura fez muito pela Guarda e tenho a certeza que é uma pessoa que tem a Guarda no seu coração, digamos assim. Ficou-te essa frase na campanha. Exato. Ok. Daniel, então, o acontecimento da semana? Sim, eu queria aqui sinalizar, portanto, no dia 17 de outubro houve aqui um conjunto de acontecimentos que vão até ao final do mês, que é da erradicação da pobreza ou exclusão social. Portanto, é organizado pela Rede Europeia Antipobreza, a APM, portanto, aqui na Guarda também, portanto, temos aqui uma sede que tem um conjunto de atividades que era importante, portanto, as pessoas participarem, porque são ações de sensibilização, portanto, são muitos dados que há, portanto, porque realmente nós ainda estamos aqui e é preocupante, apesar que há uma melhoria significativa desde 2015, mas ainda temos cerca de 2,5 milhões de pobreza, portanto, de pessoas muito vulneráveis em risco de pobreza, e era importante as pessoas estarem atentas, serem mais solidárias relativamente a isso, porque muitas vezes não é só aquela pobreza no sentido monetário, apesar que há uma grande percentagem que vive com menos de 600 euros portanto, por mês, que é de pensar e é complexo, mas também há uma pobreza no sentido da exclusão, da solidão, portanto, falta de oportunidades, portanto, entre o litoral e o interior, e até falar nisso, por isso é que é importante, lá está o tal mundo rural, portanto, entre a cidade da Guarda e as freguesias, portanto, para não ver esta disparidade, no fundo, e sermos tratados todos igual, acho que é muito importante, e convido-vos, portanto, a analisar, a irem ao site, portanto, nas redes sociais também. Nós não pertencemos, eu não pertenço a esta organização, mas é importante perceber quais é que são as dinâmicas, as atividades, portanto, para sensibilizar e sermos mais solidários. O Frente a Frente fica por aqui, mas tem reposição esta terça-feira na Rádio Altitude a partir das 2 da tarde. Nós estamos de regresso na próxima segunda-feira. Obrigado a Daniel Lucas, a Gonçalo Amaral e a Ricardo Neves Sousa. Tenham uma boa semana. Obrigado. Uma boa semana para todos e obrigado. Boa semana.